Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de Direito Penal comigo, professor Cenoura. Vamos começar uma preparação de Direito Penal para a prova da OAB, beleza? E essa preparação de Direito Penal vai ser feita por meio de questões. Então você que está aí, seja bem-vindo. Vamos resolver muita questão aqui de Direito Penal para fazer com que você tenha sucesso no seu exame de ordem, beleza? Vou botar na tela para vocês aí, ó. Vou botar aqui na tela, tá aí, professor Cenoura, sou eu, tá aqui meu canal do YouTube, tá aqui meu Instagram, tá? Vamos começar a falar sobre direito penal. Vou começar, né, só para vocês entenderem, pessoal, vai ser o seguinte, eu vou colocar, né, uma explicação bem rápida, vou fazer uma explicação bem rápida sobre algum instituto, e logo depois a gente cai matando nas questões, tá? Tem que fazer essa explicação um pouco rápida para dar uma revisadinha, né, para você entender um pouco sobre o que a gente vai fazer as questões, depois eu venho com as questões, tá? Então, separei aqui os principais tópicos para a gente conversar e a gente vai começar a falar, né, justamente sobre os erros, cara. E erro cai bastante, erro de tipo, erro de proibição, erro sobre a pessoa, erro na execução, isso cai, mas cai que despenca na prova, tá? Cai que despenca na prova. Então, presta atenção. Primeiro ponto, muito aluno aí da faculdade, né, fala, nossa, mas isso aí eu não lembro de nada, né, nunca aprendi isso. Erro de tipo, erro de proibição. É o seguinte, pessoal, para começar a falar de diferenças entre erro de tipo e erro de proibição, né, é importante você entender o seguinte. Você tem que entender onde que cada tipo desse erro ataca na estrutura do crime. Então pensa comigo, né, quando a gente fala em crime, a gente está falando em fato típico, fato ilícito, agente culpável. Né? O fato tem que ser típico e ilícito, o agente tem que ser culpável. Tendo esses três elementos, fato típico, ilicitude, culpabilidade, temos crime, tá? E aí você tem que entender quais são os elementos, né, que compõem esses três substratos do crime. Dentro de fato típico, a gente analisa a conduta, por exemplo, né, conduta dolosa ou culposa. Dentro de culpabilidade, você analisa a potencial consciência da ilicitude. Por que é importante isso? Você tem que saber diferenciar dolo de potencial consciência da ilicitude. Uma coisa é ter uma conduta dolosa, uma conduta em que você sabe que vai ter um resultado, você age querendo aquele resultado. Dolo. Isso não significa que você saiba que aquilo que você quer fazer é crime. Consciência da ilicitude. Fala, pô, eu quis fazer isso, só não sabia que era crime. Pronto, então você teve dolo, mas não teve consciência da ilicitude. Agora, poxa, mas eu nem quis fazer isso. Aí você não teve nem dolo. Percebeu? Então, a grande discussão aqui para você saber o que é erro de tipo e erro de proibição é você entender, né, qual que é a diferença, onde que vai atacar o erro. O erro está no dolo ou o erro está na consciência da ilicitude? Porque se o erro estiver no dolo, eu vou ter um erro de tipo. Se o erro está na consciência da ilicitude, eu vou ter um erro de proibição. E esse vai ser o ponto central aqui. A gente vai analisar agora, né, o artigo 20 e o artigo 21, você vai perceber que o erro, que o grande cerne da questão é justamente você entender essa diferença aí. Então, olha lá. Vamos para o artigo 20. Deixa eu botar aqui a canetinha de pintar. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal exclui o dolo. Exclui o dolo. Mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Então, olha só. Primeira coisa. Erro de tipo, o agente não sabe o que faz. O agente não sabe o que está fazendo. Ele não sabe. Como ele não sabe o que ele está fazendo, não vai ter dolo. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que Tício fala para Mévio, Mévio, você está viajando aí de ônibus, né, para Goiânia, de Brasília para Goiânia, eu estou viajando. Mévio, já que você está viajando para Goiânia de ônibus, leva para mim um saco de açúcar. Um saco de açúcar, fino, bem fininho, açuquinha bom, né? Você leva para mim, vai ter um amigo meu que vai receber de você lá. Olha lá, um saco de açúcar. É um saco de açúcar, cara, leva pra mim. Fala, não, levo sem problema. Levo o saco de açúcar. E aí no meio do caminho vem uma blitz. Vem lá a policiazinha. Vem lá o cão farejador. Né? E aí chega no saco de açúcar e fala, tá aqui. E o policial fala, meu Deus, Mévio, isso é cocaína. Mévio, é o quê? Ele, isso é cocaína. Você sabia o que você estava fazendo, Mévio? Você estava levando cocaína. Ele fala, não sabia. Meu Deus, isso é cocaína, não sabe. O cara falou que era açúcar. Erro de tipo. Não tinha dolo de levar cocaína. Ele queria levar cocaína? Não queria. Não sabia. Beleza? Erro de tipo, tá? Olha só, erro de proibição. O desconhecimento da lei é inexcusável. Ninguém pode
né, alegar que desconhece a lei. Agora, o erro sobre a ilicitude do fato, inevitável, isenta de pena. Aqui ele ataca a culpabilidade. Ataca a culpabilidade, ó. O erro sobre a ilicitude do fato, potencial consciência da ilicitude. Beleza? Isenta de pena. A gente vai ver aqui a diferença de ser inevitável, de ser evitável, mas o mais importante aqui, vamos lá. Erro de tipo não tem dolo. Erro de proibição não tem potencial consciência da ilicitude. Mévio, tá indo pra Goiânia de ônibus? Tô. Mévio, leva pra mim esse saco de cocaína. Fala, meu Deus, cocaína? Você imagina que Mévio é uma pessoa, né, da área rural, né, uma pessoa que não teve muito contato com as leis, sabe? Uma pessoa muito humilde. Não, leva pra mim essa cocaína aqui, tá? Ele, cocaína o quê? Não, cocaína, pô. Droga, cocaína. Você leva pra mim lá um saquinho? Fala, rapaz, não é crime isso? Eu falo, não, pô, fica tranquilo, não é crime se fosse de avião, né? Tava de ônibus ali, não é crime não. Lá, então tá bom. E o cara que não conhece as leis, pega a droga e leva. E aí vem a polícia. E aí vem o cão farejador, né? E aí, nesse momento, fala, meu Deus, Mévio, você está levando cocaína. Você sabia disso? Ele vai falar, sabia. Você queria levar cocaína? Ele vai responder, queria. Olha o dolo aí, queria. Mas você sabia que isso é crime? Aí que tá o erro, não sabia. Olha a diferença. No primeiro caso, ele sequer sabia o que ele estava fazendo. Não tem dolo, erro de tipo. No segundo caso, ele sabia o que ele estava fazendo. Sabia. Só que ele achava que não era crime. Erro de proibição. Beleza, pessoal? Cara, isso é maravilhoso para cair na tua prova. Maravilhoso. Eu coloquei aqui no slide para vocês uma tabela que compara justamente isso, tá? No erro de tipo, o agente não sabe o que ele está fazendo. No erro de proibição, ele sabe o que ele está fazendo, só que ele acha que pode. Ele não sabe que é crime. O problema dele está aqui, ó. O problema dele está aqui, deixa eu botar de outra cor, né? Ó, potencial consciência da ilicitude. Sabe, mas acha que é permitido. Exclui a culpabilidade. Em regra é isso, né? Enquanto no erro de tipo, ele não sabe o que está fazendo. O erro está no dolo, tá? Causa o quê? Um fato atípico. Fato atípico. Deixa eu anotar aqui, ó. Fato atípico. Beleza? E aí, vai cair na tua prova a diferença de erro excusável e erro inexcusável. Erro excusável e erro inexcusável. O que é um erro excusável? Cara, excusa, sabe o que é excusa? Já viu no filme? Ah, excusa. Excusa é perdão, é desculpa. Desculpa, né? Italiano fala excusa, tá? Desculpa. Então, eu tenho um erro que não tem desculpa. Fala, meu amigo, não tinha como você errar isso, não tem perdão. Beleza? Não tem perdão desse erro. Vai aplicar o erro? Vai, mas vai ser uma aplicação não completa, porque não tem perdão. E tem aquele erro que tem perdão completo. Fala, cara, realmente aí não tinha como não errar, né? Aí você perdoa por completo. E o código, ele trata diferente o perdão por completo e o perdão, e aquele caso que não tem perdão completo. Então, quando não tem perdão, quando é inexcusável, não tem o perdão completo, eu não vou excluir tudo. Eu não vou excluir o fato típico, eu não vou excluir a culpabilidade. Agora, quando o perdão é completo, quando tem perdão, aí eu excluo tudo. Excluo o fato típico e excluo a culpabilidade. Olha só no slide. Quando excusável, quando tem perdão, tá? Tem perdão, excusa, perdão, tem perdão, exclui tudo. Exclui tudo. No erro de tipo e no erro de proibição. Quando não tem perdão, ó, não tem perdão, era evitável, não tem perdão, aí eu vou excluir só o dolo e o agente continua sendo punido por culpa no erro de tipo, se o crime for previsto como culposo. No erro de proibição, eu não vou excluir a culpabilidade, eu só vou reduzir a pena. Ó, vai ser uma causa de diminuição de pena. Então, cara, importante saber excusável e inexcusável. Mas, gente, ó, tudo isso na teoria é maravilhoso. Vamos para as questões. Nas questões, você vai perceber que é clara a diferença entre o erro de tipo e o erro de proibição. E o examinador da OAB, ele quer que você saiba disso, tá? Vamos ver aqui as questões, vamos lá. Começando, exame 38. Olha aí. Alain é bombeiro civil e, atendendo a uma ocorrência, foi retirar um suposto animal selvagem de um condomínio residencial. Lá chegando, deparou-se com um aparente filhote de onça,
o qual foi recolhido por Alain, que deveria levar o animal ao centro de triagem, distante do local onde encontrado, que seria procedimento adequado. Alain teve a iniciativa de deixar o felino em uma área de mata próxima ao condomínio, onde imaginava ser o habitat natural do animal, e assim poupar seu tempo. Carmen, então, ele deixou numa área próxima ao condomínio de mata, né? Carmen, residente no referido condomínio, ao chegar em casa, percebeu que o seu gato Bengal, raça caracterizada por ser muito similar a uma onça, está desaparecido. Olha só que doideira. Então, esse filhotinho de onça, na verdade, era o gato da Carmen, tá? Ao saber do ocorrido, percebeu que seu gato foi confundido com um filhote de onça e, por isso, foi levado por Alain e deixado na área da mata. Carmen procurou a delegacia, relatou o ocorrido. Nesse caso, como advogado de Alan, é correto afirmar sobre a conduta do seu assistido que houve qual erro? Qual erro? Pessoal, deixa eu dar um bisu para vocês aqui de questões da OAB. Sempre no erro de tipo, o agente faz uma confusão. Ele acha que está fazendo uma coisa e está fazendo outra coisa. Sempre no erro de tipo há essa confusão. Ele se confundiu. O cara se confundiu, ele achou que estava acontecendo uma coisa, só que não sabia o que realmente estava acontecendo, tá? A gente não sabe o que está fazendo, ele não sabe. Nesse caso aqui, o Alain, ele sabia que estava colocando um gato no meio do mato? Ele não sabia. Ele achava que era uma onça, percebeu? Ele não sabia o que estava fazendo, eu não sabia. Se você falar para ele assim, Alain, você sabia que estava colocando um gato no mato? Ele fala, não sabia, para mim era uma onça, percebeu? Aqui eu tenho um erro clássico de tipo. Erro clássico. Eu vou dar outros exemplos de erro de tipo para vocês. O camarada vai para a festa, conhece uma moça alta, né, maior do que ele, tomando uma bebida alcoólica. Eles vão para casa no carro dela, ela vai dirigindo. Chega em casa, eles têm relação sexual. No dia seguinte, tá preso. Fala, meu Deus do céu, tá preso por quê? Ela tem 13 anos. 13 anos? Pô, tava numa festa que só entra maior de 18. Bebida alcoólica que só vende para maior de 18, dirigindo o carro que só dirige maior de 18. Ela aparentava ter mais de 18. Ele sabia o que estava acontecendo? Não sabia. Esse agente, ele tinha dolo de ter relação sexual com menor de 14 anos? Menor de 14? Não. Pô, ela parecia ter mais de 14. Parecia ter mais de 18, você imagina 14. Percebeu? Uma confusão, ele não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. Beleza? Nesse caso aqui, erro de tipo clássico. Aí vem a questão, e te pergunto, olha, beleza, parabéns que você sabe que é erro de tipo. Só que é um erro de tipo excusável ou inexcusável. Tem perdão por Alain, perdão completo. Fala, não, Alain, ele se confundiu mesmo, né? Era um gato, ele achou que era uma onça, ele se confundiu, ele adotou tudo que era pra fazer, né? Um perdão completo. Ou é um perdão que não é completo. Fala, caralho, não tem perdão, pô. Era para ele ter levado pro centro de triagem. No centro de triagem, ele ia descobrir que era um gato. E aí provavelmente devolveria para Carmen lá, né? Mas não, ele achou que é uma onça, bota no mato que resolve. E levou pro mato. Então, tem como você perdoar por completo o Alain? Não tem como. Nesse caso, não tem como. Não é um perdão completo, tá? Então, é um perdão que é um erro de tipo que não tem perdão. Inexcusável. Sem excusa, não tem perdão, inexcusável, beleza? Vamos lá então, olha só. Erro de tipo, erro de tipo, erro de tipo, erro de proibição. Então você já corta, letra D não é. O erro de tipo permissivo, vamos ver daqui a pouco, tá? Já vou adiantando que não é. Sobrou a letra B e a letra D. Aí tem aqui, ó, o inexcusável e o excusável. Nesse caso, acabei de falar para vocês, tem perdão ou não tem perdão? Não tem perdão. Olha aqui, ó. Erro de tipo... Olha a letra C, pra gente eliminar ela. Erro de tipo excusável, pois Alain efetivamente não conhecia a espécie do animal apreendido, tendo adotado todas as cautelas que lhe eram exigidas na situação. Não foram adotadas todas as cautelas. Ele adotaria todas as cautelas se levasse o animal para o centro de triagem, que ele não levou. Não levou. Então, nesse caso, eu tenho um erro de tipo sem perdão. Sem perdão, porque... deixou de adotar as cautelas devidas, excluindo-se apenas o dolo. Olha que maravilha de questão para cair na tua prova. Maravilha de questão para cair na tua prova. Beleza? Gabarito letra B de bola aí do exame 38. Olha só uma outra questão aqui do exame 22. Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa de cápsulas
que acredita ser de remédio, sem ter conhecimento que, na verdade, tinha cocaína. Então, olha só, ele acha que está levando remédio, quando, na verdade, ele está levando cocaína. Ele sabe o que ele está fazendo? Ele sabe que ele está levando cocaína? Não sabe. Ele não sabe. Provavelmente, se você falasse para ele, olha, você está levando cocaína, ele não levava. Percebeu essa confusão que acontece? Então, ele acha que está fazendo uma coisa, mas está fazendo outra coisa. Está confundindo. Cara, erro de tipo. Erro de tipo, tranquilo. Então, Tony, erro de tipo. Tony, ó, erro de tipo. Ele acha que está fazendo uma coisa, mas está fazendo outra coisa, tá? Sem dolo, sem dolo. Por outro lado, José transporta em seu veículo 50 gramas de maconha, pois acreditava que poderia ter pequena quantidade do material em sua posse para fins medicinais. Você vê, você pergunta para José, você sabia que estava levando maconha? Ele fala, sabia. Mas você sabia que isso é crime? Ele fala, não, mas eu achei que eu podia. Eu não sabia que era proibido. Eu não sabia que era ilícito. O erro está onde? Ele estava levando maconha dolosamente? Tava, dolosamente levando maconha. Não estava confundido, não. Levando maconha, dolo, tranquilo. Agora, você sabia que isso aí é ilícito? Não sabia. Ele não tem potencial consciência da ilicitude. Não tem. Percebeu? Erro de proibição de José. Erro de proibição de José. Aí bem, considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tony José deverá alegar em favor dos clientes, respectivamente, a ocorrência de erro. Ó, aqui você já risca. Erro de tipo nos dois também não é. Erro de tipo no primeiro, erro de proibição no segundo. Que maravilha! Mais uma questãozinha aí. Fala, nossa, professor, sempre confundi isso, agora tá clareando, né? Aleluia, clareou, né? Vamos nessa? Continua que agora vamos falar sobre outra confusãozinha que acontece na OAB. Erro sobre a pessoa e erro na execução. Cara, acontece muita confusão com relação a esses dois tipos de erro e cai bastante na prova da OAB. Cara, erros sempre caem na OAB, cara, sempre caem. Vai cair na tua prova, e você não vai errar. Aqui é uma questãozinha que você está ganhando da tua prova, beleza? Erro sobre a pessoa e erro na execução. Vou contar para vocês aqui dois casos. Imagina que Tício quer matar Mévio. Tício vai na casa do Mévio, vai no quarto do Mévio, de noite, tá lá uma pessoa dormindo. Tício vai lá na cabeça e fala, Mévio, agora já era. Pá! E mira na testa e mata aquela pessoa. Beleza? No dia seguinte, ele vai ver televisão, tá lá Mévio dando entrevista. Fala, oi. Tá lá o Mévio chorando. Ah, mataram meu irmão. Meu irmão veio me visitar. Deixei meu irmão dormir na minha cama. Alguém foi lá, entrou no meu quarto e matou meu irmão que estava dormindo na minha cama. Tício queria matar uma pessoa, só que ele matou outra pessoa. Percebeu? Tício errou a pontaria? Não, mirou na testa e acertou aonde? Na testa? Não errou a pontaria. O que o Tício errou nesse caso? Ele achou que era uma pessoa, só que era outra pessoa. Isso é erro sobre a pessoa. Ele viu a pessoa errada. Percebeu? Ele viu a pessoa, achou que era o que ele queria e errou. Tá? Olha a diferença. Tício quer matar Mévio. Mévio tá lá. Tício vê Mévio e fala, ali o Mévio ali, ó. E pei no Mévio. Só que ele erra e pega no irmão do Mévio que tá atrás dele. Nesse caso, ele queria matar o Mévio e matou o irmão dele de novo. Só que, nesse caso, ele acertou a pontaria? Aí é diferente, percebeu? Que nesse caso o erro não tá em ter visto uma pessoa achando que era outra pessoa. O erro tá na pontaria. Essa é a grande diferença entre erro sobre a pessoa e erro na execução. No erro sobre a pessoa não tem erro de pontaria. No erro na execução tem erro de pontaria. Beleza? Nos dois casos, ele atinge a pessoa diferente que ele queria. No primeiro, ele atinge a pessoa diferente da que ele queria porque ele viu uma pessoa e achou que era outra. Pontaria perfeita. No segundo, ele atinge a pessoa diferente do que ele queria porque ele errou a pontaria dele. Essa é a grande diferença entre erro sobre a pessoa e erro na execução. Olha só o que está escrito aí, artigo 20, parágrafo 3º. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta o agente de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima atingida. Não importa quem foi atingida. O que importa é a pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.
Olha o erro na execução. Quando a gente, por acidente ou erro nos usos do meio de execução, ao invés de atingir a pessoa que ele queria, atinge outra pessoa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela. Aquela é quem? A que ele pretendia ofender. Ou seja, nos dois casos eu atingi a pessoa errada. Qual vai ser a consequência? Eu vou responder como se eu tivesse atingido a pessoa que eu queria, a pessoa certa. Perceberam? Cara, isso é muito importante para tua prova. Vai chegar aqui, ó, tá aqui a tabelinha, falando tudo que eu acabei de falar para vocês. Ó, aqui ele acerta a pontaria e erra na visualização, na representação, tá? No erro na execução, ele erra na pontaria. Ele vê a pessoa certa, mas atira na pessoa errada, beleza? Atinge vítima diversa nos dois casos, o que muda é o motivo, tá? Representação errada da vítima, errou a pontaria. Nos dois casos, são consideradas as características da vítima que ele queria e não da que ele atingiu. Então o que importa é quem eu queria atingir. Olha como isso vem na prova do AB. Olha o exame 30. Regina dá à luz a seu primeiro filho, Davi. Logo após realizado o parto, ela, sob influência do estado puerperal, comparece ao berçário da maternidade, no intuito de matar Davi. No entanto, pensando tratar-se de seu filho, ela, como acorda, asfixia Bruno, que é o filho de outra pessoa, causando-lhe a morte. Então, vê, subiu lá no berçário e falou, vou matar o meu próprio filho. Viu lá o bebê e matou. Só que depois descobriu que não era o filho dela. Fala, meu Deus, eu achei que era uma pessoa, só que era outra pessoa. Ela errou a pontaria? Ela mirou a corda no filho dela e acertou outra pessoa? Não. Ela mirou naquela pessoa, naquele bebê, e acertou aquele bebê. Só que aquele bebê era o bebê errado. Então, não teve erro na execução. Ela não errou pontaria. O que teve aqui foi o quê? Um erro sobre a pessoa. Ela achou que era uma pessoa, só que era outra pessoa. Qual que é a consequência do erro sobre a pessoa? Nesse caso, ela responde por que crime? Vê, vai ser homicídio culposo do Bruno, que ela matou, filho do outro casal? Vai ser homicídio doloso, porque ela matou querendo? Vai ser infanticídio? Nesse caso, qual que é a consequência que eu acabei de falar para vocês? Ela queria matar o próprio filho sob influência do estado puerperal depois do parto. Foi lá e matou, só que ela matou outra pessoa, outro bebê. Ela responde como se tivesse matado quem? Quem ela queria. Se ela tivesse matado quem ela queria, que é o próprio filho, que crime que seria? Infanticídio. Então ela responde por qual crime neste caso? Infanticídio, viu? Ela responde como se tivesse matado o próprio filho, que era quem ela queria matar. Que delícia, cara. Nunca mais você vai errar isso na tua prova. Regina, em alegações finais da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, deverá requerer. Olha só, ela foi denunciada por homicídio qualificado pela asfixia, com causa de aumento de pena pela idade da vítima. Beleza? Tá certo ou tá errado? Tá errado. Porque aqui a gente já viu que é infanticídio. Infanticídio. Beleza? Ó, o afastamento da qualificadora da asfixia, devendo a Regina responder pelo crime de homicídio, tá errado. Não é homicídio. Desclassificação para o crime de infanticídio. Desclassificação para o crime de infanticídio. Desclassificação para o crime de infanticídio. Diante do erro sobre a pessoa. Erro na execução não foi. Erro sobre a pessoa. Então aqui, ó, já eliminamos a A, já eliminamos a C. Não podendo ser reconhecido a agravante pelo fato de quem se pretendia atingir ser descendente do agente. Podendo, aqui a diferença é não podendo e podendo. Não, aqui não. Aqui não, peraí. Aqui, ó, podendo ser reconhecido agravante do crime ser contra descendente, já que são consideradas as características de quem se pretendia atingir. Aí a questão está te perguntando, beleza, é infanticídio. Vai ter agravante pelo fato da mãe ser ascendente da vítima ser descendente dela? Não pode ter esse agravante, pessoal. Por que não pode ter esse agravante? Porque no crime de infanticídio, ele sempre vai ser praticado contra descendente. Praticar esse crime contra o próprio filho é uma elementar do crime. Se é uma elementar do crime, não pode agravar a pena. Não pode. Não é bis in idem. Beleza? Não pode agravar. Então, responde por infanticídio sem agravante do crime ter sido contra descendente. Porque senão todo infanticídio teria esse agravante. Porque todo infanticídio é contra descendente. É igual o crime de aborto, você tem agravante porque foi praticado contra a mulher grávida. Aí não dá, porque todo aborto é contra quem? Mulher grávida. Beleza? Então volta para a tela. Olha só. Não podendo, tá? Podendo tá errado.
chegamos na resposta, letra B, desclassifica para infanticídio porque o erro foi sobre a pessoa, não podendo ser reconhecida agravante porque é elementar do crime. Que maravilha de questão, cara. Que maravilha de questão. Isso aqui é maravilhoso, pô. Mais uma. Pedro, jovem rebelde, sai à procura de Henrique, 24 anos, seu inimigo, com a intenção de matá-lo, vindo a encontrá-lo conversando com uma senhora de 68 anos de idade. Pedro sacou sua arma regularizada, cujo porte era autorizado, dispara em direção ao rival. Ao mesmo tempo, a senhora dava um abraço de despedida no Henrique e acaba sendo atingida pelo disparo. Então vê, Pedro, jovem rebelde, né? Quer matar quem? Henrique, que está conversando com a senhora. Olha aí. Na hora que Pedro dá o disparo, na hora que Pedro efetua o disparo, ele atinge quem? Ele atinge a senhora. Beleza? Ele atinge a senhora. Henrique, foi atingido, Henrique não sofreu qualquer lesão, tenta salvar a senhora, mas a senhora morreu. Senhora morreu. Então vê, quem que Pedro queria atingir nesse caso aí? Pedro queria atingir Henrique. Quem que Pedro efetivamente atingiu? Senhora. Pedro atingiu a pessoa errada, não atingiu? Atingiu. Ele atingiu a pessoa errada porque ele viu a pessoa errada ou porque ele mirou na pessoa certa e acabou errando e atingindo a pessoa errada? Ele errou a pontaria. Erro na execução. A execução dele foi uma bosta. Errou a pontaria. Se ele errou a pontaria, eu tenho um erro na execução, e ele responde pelo quê? Ele responde como se tivesse atingido quem? Henrique. Então, Pedro vai responder como se tivesse matado Henrique. Então, teoricamente, Pedro matou Henrique. É isso que importa pra mim. Então, aqui, ó, ele vai responder por homicídio culposo ou doloso? Ele queria matar Henrique ou não queria? Se Pedro tivesse matado Henrique, seria culposo ou doloso? Doloso. Nada de culposo, nada. Então, não tem culposo aqui, não tem culposo. Homicídio doloso consumado. Razão da idade da vítima. Ó, a vítima, aqui, ó, senhora, tem 68 anos. 68 anos, tá? Eu vou aumentar a pena do Pedro porque ele matou a senhora? Não vou. Por que eu não vou? Porque ele responde como se tivesse matado Henrique. Henrique tem quantos anos? 24. Então, mas a senhora que morreu de verdade tinha 68. Não interessa, porque ele responde como se tivesse matado o Henrique. Se ele tivesse matado o Henrique, ia ter algum agravante com relação à idade do Henrique? Nenhuma. Algum aumento? Nada de aumento. Nada. Beleza? Então, aqui, ó, sem causa de aumento em razão da idade da vítima. Sem causa de aumento. Por quê? Porque eu considero a vítima como sendo quem? Henrique, e não a senhora. Olha que doideira. Mais uma. O Wellington, você vai aprender isso aqui, meu irmão. O Wellington pretendia matar o Ronaldo. Então eu tenho aqui o Wellington de um lado, ele queria matar o Ronaldo. Camisa 10 e melhor jogador de futebol do time, bola cheia, seu adversário no campeonato do bairro. No dia do jogo do bola cheia, o Wellington vê de costas um jogador com a camisa 10. Fala, pronto, Ronaldo. Acreditando ser Ronaldo, efetua diversos disparos de arma de fogo. Mas, na verdade, aquele que vestia a camisa 10 era quem? Rodrigo, adolescente que substituía o Ronaldo naquele jogo. E Rodrigo morreu. Olha a questão igual, ó, morreu. Vê, ele queria matar Ronaldo, mas matou quem? Rodrigo responde como se tivesse matado Ronaldo. Beleza? Qual o erro que teve aqui? Erro na execução ou erro sobre a pessoa? Olha, nesse caso, ele acertou a pontaria ou errou a pontaria? É isso que importa. Ele acertou, ele viu o camisa 10 e matou o camisa 10. Acertou a pontaria. Só que ele achava que o camisa 10 era outra pessoa. Então o erro não é na execução, a execução foi perfeita. Mirou, acertou. O erro foi na pessoa. Ele achou que era uma pessoa, era outra pessoa. Nesse caso, erro sobre a pessoa. Beleza? Então ele responde como se tivesse matado Ronaldo. Matou. Então, teoricamente, para fins de punição dele, matou Ronaldo dolosamente. Acabou, tá? Erro sobre a pessoa. Então, ó, tentativa de homicídio, nada a ver. Homicídio consumado. Considerando-se as características de Ronaldo ou Rodrigo? Ronaldo. Pra gente, ele matou Ronaldo. Então, não é Rodrigo. Então, não é já B, não é D. Consumado, considerando as características de Ronaldo. Consumado, considerando as características de Ronaldo. Qual o erro que teve? Erro na execução ou erro sobre a pessoa? A execução foi perfeita. Perfeita a execução. Então, o erro que eu tive foi qual? Erro sobre a pessoa. Eu achei que era uma pessoa, só que era outra pessoa. Beleza? Que maravilha, cara. Isso aí é maravilhoso. Maravilhoso, tá?
Então, ó, para fechar, última questãozinha sobre esse tema. Vamos ver. Pedro e Paulo bebiam em um bar da cidade quando teve início uma discussão sobre futebol. Pedro, objetivando atingir Paulo, desfere contra ele um disparo que atingiu o alvo desejado e também uma terceira pessoa que se encontrava no local. Terceiro. Ó, atingiu Paulo, mas também atingiu uma terceira pessoa. Terceira pessoa. Que estava no local. Ambas morreram. Então, morreu. Inclusive aquela cuja morte não era querida. Para resolver a questão do campo jurídico, deve ser aplicada a seguinte modalidade de erro. Aqui, que erro que eu tive? Primeiro, ele mirou numa pessoa que era a pessoa errada? Não, ele mirou na pessoa certa. Ele mirou no Paulo e acertou o Paulo. Então não teve erro sobre a pessoa. Não teve nenhum. Agora, alguém fez ele errar? Também não fala nada na questão que alguém fez ele errar. Aqui eu quero saber, resultado diverso do pretendido ou erro na execução? Resultado diverso do pretendido ou erro na execução? Resultado diverso do pretendido é quando eu quero praticar um crime, só que eu acabo praticando outro crime. Eu quero jogar uma pedra no teu carro, quebrar teu carro, dano. Só que você entra na frente na hora da pedra. E aí eu te mato sem querer. Nesse caso, eu queria praticar o crime de dano e sem querer pratiquei o crime de homicídio. Aí não tem como eu falar, responde como se tivesse praticado o crime de dano. Não tem como. Eu vou responder pelo que eu fiz, culposamente, homicídio culposo. No erro na execução, também tem a pontaria errada. Aconteceu alguma merda na execução. Só que tá com relação às pessoas. Eu queria praticar um crime contra A e eu pratiquei esse crime contra B. O mesmo crime. Então não tem erro no crime. O erro tá na pessoa. Então no erro na execução, o erro tá na pessoa. Era para praticar o crime contra a pessoa, pratiquei esse crime, certo, contra a pessoa errada. Já no resultado diverso pretendido, eu queria praticar o crime A e pratiquei o crime B. Aqui, o erro foi na execução. Por quê? Porque ele queria atingir Paulo, atingiu, mas também atingiu terceira pessoa, então a pontaria dele foi errada. Ele errou a pontaria. Erro na execução, tá? Conhecido também como aberratio ictus. Letra B de bola é a resposta, tá? Dessa questão aí. Beleza, pessoal? Olha só, vimos nesse bloco, então, um ponto importantíssimo para a tua prova. Erro de tipo, erro de proibição, erro sobre a pessoa, erro na execução. Cara, isso vai cair na tua prova, tá? Vou encerrar esse bloco por aqui. Já já a gente volta com mais um bloco, né, de direito penal, em que eu vou conversar com vocês sobre várias e várias outras coisas que vão poder cair na tua prova e você não vai errar. Beleza? Fecha a conta, passa a régua, tchau e obrigado.